Há 4 anos atrás, quando eu resolvi começar a ler, o meu objetivo com leitura era me tornar uma pessoa completamente nova. Era me desenvolver tanto pessoalmente como também profissionalmente. Por isso, os primeiros livros que eu li foram de desenvolvimento pessoal. O meu objetivo era usar a leitura como uma ponte para um fim. E esse fim era me tornar uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa melhor. Eu sempre tive a convicção de que ler poderia mudar vidas. E depois de vários anos, e depois também de vários livros, eu tive a confirmação disso. Eu passei mais ou menos uns 3 anos me aprofundando em autores como, por exemplo, Napoleon Hill. Eu queria entender o que eu precisava fazer para me tornar uma pessoa de mais valor. Quais eram as técnicas para eu melhorar minha comunicação? Quais eram as técnicas que eu poderia fazer para me tornar um empreendedor de sucesso? Também dentre várias outras coisas que eu buscava nesses livros. Livros e mais livros, cada página nova era uma descoberta para mim. Cada livro trazia uma nova perspectiva para mim, novos aprendizados. E eu usava esses aprendizados para que eu conseguisse sempre, como eu disse antes, evoluir. Mas durante essa jornada, eu cometi um erro. E era exatamente enxergar a leitura como um meio para um fim. Existia um mundo em que eu não explorei porque eu achava que esse mundo ele não era para mim. E é exatamente sobre esse mundo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Já deixa seu like e se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse. Sim, galera, eu quero falar aqui nesse vídeo como a literatura mudou a minha visão de mundo. Como alguns inscritos já sabem, quando eu comecei minha trajetória na leitura, eu comecei lendo livros de desenvolvimento pessoal e também livros técnicos. E eu passei uns bons anos focado apenas nesse tipo de leitura. Foi só depois de algum tempo que eu parei de ver a leitura como algo obrigatório. Apesar de eu gostar de ler, eu focava na leitura como algo justamente para me desenvolver. Então acabava que não era algo tão prazeroso, era realmente mais uma obrigação. E é por isso que eu tinha um certo preconceito com a literatura. Eu sempre pensava, como é que esses livros de literatura vão me ajudar a me desenvolver? O que eles podem agregar para mim? E por conta dessas perguntas que eu não achava resposta, eu criei essa barreira entre a minha leitura normal e a literatura. De certa forma, eu via como se livros de literatura fossem uma perca de tempo. Além também de que o meu primeiro contato com a literatura foram com aqueles livros obrigatórios que todo mundo tem que ler no colégio, né, que provavelmente você também já passou por isso. E aqueles livros, eles eram muito difíceis de serem lidos, eram difíceis de serem interpretados, então eu tinha já uma visão negativa do que era realmente literatura e os clássicos. Mas como o mundo dá voltas, né, eu li um livrozinho bem pequenininho que conseguiu mudar totalmente a minha visão em relação a isso. Quem já viu vídeos passados meus vai saber de qual livro eu tô falando, né? Mas antes de comentar um pouco sobre esse livro, eu quero aqui entrar em detalhes de como é que foi essa minha transformação e por que eu quis ler esse livro. Se você quer ser uma pessoa admirável e bem-sucedida, você tem que se espelhar em pessoas que são admiráveis e bem-sucedidas. Isso pra mim é uma lei básica de quem quer ser alguém de sucesso. E eu comecei a ler justamente quando eu vi que pessoas bem-sucedidas defendiam esse hábito da leitura como sendo algo obrigatório para quem queria se desenvolver na vida. Até que chegou um fatídico dia que eu vi uma pessoa que eu admirava muito falar que livros de desenvolvimento pessoal eram bons, mas não eram suficientes. E aí, por ironia de destino, essa pessoa falou que o ouro estava na literatura e nos clássicos. Isso entrou na minha cabeça porque eu justamente tinha aquele preconceito com literatura. E aí me causou uma reflexão. Por que essa pessoa está falando isso? Então, como uma pessoa de mente aberta, eu resolvi dar uma chance para esse livro aqui. A Morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói. Eu não vou contar aqui a história do livro, mas eu vou falar um pouco sobre o impacto que esse livro teve em mim. Recentemente, eu fiz um vídeo falando da diferença do desenvolvimento pessoal e da literatura. Eu vou deixar aqui no card para que você assista depois. O impacto da Morte de Ivan Illich foi muito mais profundo do que eu imaginava. Sabemos, né, que nós, seres humanos, somos muito atraídos por histórias e narrativas. E esse foi um dos pontos cruciais para que esse livro conseguisse chamar a minha atenção. Só que além disso, esse livro, ele conseguiu entrar em uma camada mais profunda. Eu não sei se vocês sentem isso também, mas eu muitas vezes tenho necessidade de entrar em reflexões que são mais profundas, em reflexões que dificilmente você vai achar no seu dia a dia. Entrar no mundo interno, explorar o autoconhecimento, é algo muito difícil no nosso mundo, porque são poucas as pessoas que investem nesse tipo de coisa. E não é como se A Morte de Ivan Illich tivesse uma reflexão super inédita que você nunca viu em lugar nenhum. Não é isso. Mas a forma como esse livro passa essa reflexão é totalmente diferente. Eu acredito que os mesmos ensinamentos são passados por várias gerações e por vários séculos.
mas a forma como esses ensinamentos são passados é que se diferencia. E foi exatamente nisso que a literatura conseguiu me impactar tanto. Livros como Crime e Castigo, do Dostoiévski, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, têm ensinamentos que são de certa forma padrões, mas a forma como esses autores passam isso são muito diferentes do que você vê normalmente. E aí é que tá a genialidade. Galera, parando o vídeo rapidinho, só pra lembrar que eu deixo aqui meus links de afiliado da Amazon na descrição, para que você possa comprar esse livro e ler eles também. Todas essas formas diferentes que essas mensagens foram passadas por esses autores, elas foram mudando a minha visão de mundo. Eu sou uma pessoa naturalmente introvertida, então eu sou uma pessoa que gosta mais de estar dentro do meu mundo interno. E a literatura me permitiu que eu entrasse no mundo interno de outras pessoas, desses autores que eu considero como sendo gênios. E ao mesmo tempo que eu entrava mais no mundo interno de outras pessoas, eu também acabava refletindo mais sobre a minha vida. Mas é claro que isso é algo mais particular meu. Recentemente eu vi o comentário de uma pessoa falando que os livros não necessariamente têm sempre que estar passando algum ensinamento ou alguma lição. Eles podem ser justamente somente para entreter. E eu concordo com essa pessoa, eu também acho isso. Mas se você conseguir se entreter com o livro e ainda também absorver os ensinamentos que ele tem para você, eu te garanto que a leitura vai se tornar algo bem melhor. A literatura, ela está quebrando meu ego, porque além de eu ter aquele preconceito, ela também mostra várias visões de mundo, várias visões diferentes de vários autores sobre o que é viver e também sobre as relações dos seres humanos e também desses seres humanos com o mundo. Mas é claro também que eu não tento entrar muito na pilha, né? Porque às vezes você ser introvertido demais pode não ser uma coisa tão positiva. Mas o ponto que eu quero chegar, galera, é o seguinte: a literatura, ela consegue entrar em camadas mais profundas de reflexão que dificilmente você sozinho conseguiria. Fora vários outros benefícios, como você melhorar sua escrita, você melhorar a forma que você conta histórias, o conhecido storytelling, né? Além disso, esses livros eles também funcionam, de certa forma, como livros de história. Eu tô lendo aqui agora o Anna Karenina, do Tolstói, esse livro gigante, que eu já falei em outros vídeos, por sinal, e é engraçado como você consegue compreender como é que era a história, a cultura russa do ano 1870, se eu não me engano, que é quando esse livro ele foi publicado. Memórias Póstumas de Brás Cubas também retrata muito como é que era a realidade do Brasil na época que o Machado de Assis escreveu esse livro. Todos esses pontos eles vão se interligando e você vai conseguindo entender mais da psicologia humana e também até entender como é que a humanidade ela se tornou o que ela é hoje em dia, baseado nesses fatos históricos que esses autores eles conseguem descrever. Mas eu não vou negar que se eu tivesse tentado começar a ler literatura, esses autores, quando eu estava desenvolvendo o hábito da leitura, muito provavelmente eu iria desistir. Não são livros necessariamente fáceis, são livros que podem ser sim um pouco difíceis, com um linguajar um pouco mais requintado, vamos se dizer. Então você precisa sim de certa experiência com leitura, precisa já ter lido uns livros antes e também precisa ter um pouco de maturidade para alguns livros, porque senão você não vai conseguir interpretar da forma correta e não vai conseguir entender a mensagem central do autor naquele livro. E eu falo isso, pessoal, também para mim mesmo, certo? Muitos livros eu tive que pesquisar depois, ver algumas aulas, até mesmo conversar com o ChatGPT para entender melhor um pouco da mensagem que aqueles livros queriam me passar. Mas o resumo do vídeo é: dê uma chance para a literatura. Pensa comigo, até tem no livro aqui, eu acho, não sei se está aparecendo, mas o livro do Nassim Taleb, que é Arriscando a Própria Pele, que ele diz que o tempo é um dos principais juízes para ver se uma obra ela é boa ou não. Se depois de vários anos, vários séculos, tem uma obra que ainda é considerada uma clássica e ainda hoje em dia é conhecida, é porque muito provavelmente essa obra ela é boa de verdade. Pô, você vê aqui esses livros de 1800 e não sei quando, que eram uma realidade totalmente diferente, e até hoje em dia é considerado clássico, até hoje em dia as pessoas falam bem. Então, meu amigo, tem algum tipo de ouro nesses livros. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. E deixa aqui um comentário indicando outros livros, que eu gosto sempre de estar lendo os comentários e vendo quais são as indicações de vocês. É isso e até o próximo vídeo.